Oi, pessoal, aqui é a Giovana, professora de Química do FACEDUCA. E nessa videoaula a gente vai continuar falando um pouquinho de geometria e entender como que ela influencia na polaridade das moléculas. Então é muito importante que vocês tenham visto o vídeo de geometria para vocês entenderem essa videoaula aqui, tá bom? Polaridade é uma separação das cargas elétricas de uma molécula. Então, numa molécula, a gente vai ter um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo vai ter menor concentração de elétrons e o polo negativo vai ter maior concentração de elétrons. Lembrando que os elétrons são partículas negativas. Então, se eu tenho uma maior concentração, consequentemente, vai ser negativo o polo, né? Por que existe polaridade? Por causa da eletronegatividade. Então, outro conceito que vocês têm que lembrar é de eletronegatividade, que está no vídeo de propriedades periódicas. O que é isso? É a tendência de um átomo de atrair os elétrons em uma ligação química. E a gente vai entender um pouquinho melhor nos próximos slides. Então, a gente tem ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Também é importante que vocês tenham em mente o que é ligação covalente, né? Vamos entender um pouco. Como que vai ocorrer uma ligação covalente polar? Quando tiver em uma ligação átomos diferentes, porque os átomos diferentes possuem eletronegatividades diferentes. Vamos ter um polo negativo e um polo positivo, como eu já disse. O negativo vai ser o átomo que tiver maior eletronegatividade, porque se ele atrair mais os elétrons para perto dele, a concentração de elétrons vai ser maior, então vai ser o polo negativo. Olhando a molécula de HCl, a gente tem aqui a eletronegatividade, o valor dela, do cloro e do hidrogênio. Como vocês podem observar, do cloro é maior, né? Eu não tenho que decorar valor de eletronegatividade de nenhum átomo. Mas um jeito que vocês podem prever se é maior ou menor é pela tabela periódica. Dependendo da localização do átomo, a gente consegue prever se a eletronegatividade vai ser maior ou menor, comparando entre as famílias ou entre os períodos. Já que o cloro tem maior eletronegatividade, olha só, os elétrons compartilhados que eu coloquei de verde vão estar mais próximos do cloro. Então, isso vai formar um polo negativo no cloro e, consequentemente, um polo positivo no hidrogênio. Isso aqui é uma letra grega que significa carga parcial, negativa ou positiva. Por que carga parcial? Porque não é uma carga, né? Igual a ligação iônica, que tem os cátions e os ânions. É parcial porque, apesar dos elétrons estarem mais pertinho do cloro, ainda assim estão compartilhados com o hidrogênio. Ainda assim é uma ligação covalente, tá bom? E tem a ligação covalente apolar. A significa negação, né? Então não tem polo. São átomos do mesmo elemento químico. Se são mesmo elemento químico, a eletronegatividade é a mesma. Se tem um valor de 2,20 do hidrogênio, onde que os elétrons vão estar mais próximos? Nesse ou nesse? Em nenhum. A distância do elétron no átomo vai ser a mesma para os dois átomos. Então, não vai ter polo positivo ou polo negativo. Não tem como se os elétrons estão no meio, na mesma distância. Então, por isso que a gente fala que é apolar. Não vai ter polo negativo, não vai ter polo positivo, por causa da mesma eletronegatividade dos dois átomos. E aí, se a molécula tiver mais de dois átomos, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que somar vetores. Quais vetores são esses? Os vetores de momento de dipolo. É esse símbolo aqui com uma setinha em cima, essa letra grega. Eu coloquei um exemplo do HCl de novo, que é uma ligação só. A gente vai escrever uma seta, que é o vetor de momento de polo, direcionado para o átomo mais eletronegativo.
e sem uma ligação. Então, quando tiver mais de uma ligação, porque vão ter mais de 2 átomos, a gente vai somar esses vetores para ver se a molécula é polar ou apolar. Porque a gente conseguiu diferenciar uma ligação polar e uma ligação apolar. Mas se tiver mais de uma ligação, vai ser uma molécula apolar ou polar. Se vocês tiverem dificuldade com soma de vetores, vocês podem ver na semana de revisão um vídeo. Só que não vai ser muito complicada a soma, vocês vão ver. Vamos ver uma substância polar, que é a água. Lembrando, né, que agora a gente tem que desenhar na geometria certinha, porque a geometria vai influenciar diretamente na polaridade da molécula. Lembrando também que o vetor vai para o mais eletronegativo, a setinha. Então, está indo para o oxigênio, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Como que eu sei isso? Olhando na tabela de eletronegatividade e olhando na tabela periódica. Não precisei de olhar valor, eu só sei que o átomo de oxigênio é mais eletronegativo. Uma dica é que o flúor é o mais eletronegativo de todos. Depois vem o oxigênio e depois o nitrogênio. Então, esses 3 são os mais eletronegativos da tabela periódica. Consequentemente, vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Vamos olhar os vetores, então. A gente tem um momento de dipolo 1, momento de dipolo 2. Como que a gente soma esses vetores? Do mesmo jeito que a gente soma em física ou matemática. A gente pega o comecinho de um com o finalzinho de outro vetor e vai somar. Então, esse aqui é o momento de dipolo resultante. Se existe uma seta, quer dizer que vai existir polo. Então, vai ter o polo negativo perto do oxigênio e polo positivo mais para baixo, perto do hidrogênio. Justamente por causa desse vetor aqui, que está apontando para cima, sempre para o mais eletronegativo. Mas olha a outra molécula aqui. Essa aí vocês ficam assim, nossa, como que eu vou somar esses vetores? Não precisa de somar, é só ter um pouquinho de raciocínio, olha só. Todos os vetores estão apontando para cima. Nas ligações entre carbono e hidrogênio, está apontando para cima, lembrando dessa geometria tetraédrica. E cloro e carbono também está apontando para cima. Então, o vetor resultante, com certeza, vai ser uma seta para cima. Formando, então, aqui em cima uma carga parcial negativa e aqui embaixo uma carga parcial positiva. Eu sei, então, que a soma de todos os dipolos, 1, 2, 3 e 4, vai dar diferente de zero. E uma substância apolar? Como vocês podem ver na soma aqui, tem que estar igual a zero. Então, eu tenho que cancelar o vetor. Vamos olhar a molécula de CO2. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, o vetor está na direção do oxigênio, tanto dessa ligação quanto dessa ligação. Vetores na mesma direção e sentido contrário, um para a direita e um para a esquerda, vai cancelar. Se não tem vetor, é apolar, porque se não tem vetor de momento de polo, não vai ter dipolo, não vai ter polo positivo, não vai ter polo negativo. Aqui eu tenho a molécula do metano. Presta atenção, mesmo que tenham ligações polares, na hora que eu somo, fica uma substância ou molécula apolar. Aqui é a mesma coisa, mesmo que eu tenha ligações polares, a soma de todas as ligações vai dar zero, então vai ser uma molécula apolar. Então, vocês têm que conseguir diferenciar de ligação apolar e polar, de substância ou molécula apolar e polar. Aqui, com todos os vetores sendo somados, vai dar zero. Então, o metano é uma molécula apolar. É um pouquinho difícil de observar, mas a soma desses dois cancela com a soma desses dois. Justamente por causa da geometria tetraédrica. Olha só, gente, esse aqui é um simulador. Tem várias simulações de química, física, é muito interessante. E aqui a gente tem a simulação de polaridade. Então, vamos resumir o que a gente já viu sobre polaridade. Eu vou fazer duas simulações de molécula apolar e de molécula polar. Então, vamos fingir que é uma molécula de HCl. Então, eu coloquei aqui, a eletronegatividade de A tá bem pequenininha, tá vendo? Tá o mínimo possível, eu posso até aumentar um pouquinho.
e de B tem que estar bem maior. Observem a seta. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a seta fica. Então, eu estou diminuindo a eletronegatividade de B, então a diferença está ficando muito pouquinha, a setinha está pequenininha. Aí eu vou aumentando, a setinha vai aumentando também, porque o vetor representa essa diferença de eletronegatividade, representa a polaridade. E não importa se eu rodar a molécula, a setinha vai sempre apontar para B, que é mais eletronegativo. Agora, eu vou colocar as cargas, olha só. Então, a carga parcial tá negativa está em B e a carga parcial positiva está em A. Vou colocar um potencial eletrostático aqui. O potencial negativo, né, está em B, que é o vermelho. Potencial positivo está em A, que é o azul. Posso colocar a densidade eletrônica. Maior densidade é mais pretinho, então está em B. E menor densidade é mais clarinho, mais branquinho, que está em A. Por quê? B é eletronegativo, é mais eletronegativo, tende a atrair os elétrons para esse átomo aqui. Posso colocar um campo elétrico. Como B tem a carga parcial negativa, ele vai ser atraído pelo lado positivo. Olha, eu posso rodar a molécula que ela sempre vai voltar. Negativo atraindo positivo, positivo atraindo negativo. Se eu colocar o contrário, volta, olha. Por quê? Positivo repele positivo e negativo repele negativo. Agora, vamos tirar isso aqui. Vamos colocar os dois com a mesma eletronegatividade. Vamos fingir que é uma molécula de oxigênio. Coloquei a mesma eletronegatividade. Tem setinha? Não tem setinha, não tem vetor, porque não tem polo. Os elétrons, eles são compartilhados do mesmo jeito, tem a mesma distância entre A e B, que são os mesmos átomos, que eu falei que é, por exemplo, de oxigênio. Coloquei aqui a opção de carga parcial, não aparece. Coloquei a opção da seta de dipolo, também não aparece. Coloquei esse potencial aqui, tá em branco, tá vendo? Que é no meio, porque não é positivo nem negativo. Posso colocar a densidade eletrônica. Tá cinza, porque também é no meio, ó. A densidade é igual para todos os átomos. A concentração dos elétrons é igual, porque eles são eletronegativos, têm o mesmo valor de eletronegatividade. E posso colocar o campo elétrico. Olha só, não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem carga. Então, não vai atrair, não vai repelir, não vai acontecer nada. Agora, vamos olhar 3 átomos. Vamos supor que é uma molécula de água. Então, o B tem que ser oxigênio, que é um pouco mais eletronegativo. A e C tem que ter a mesma eletronegatividade, né? Que vão ser os átomos de hidrogênio. Olha só. O vetorzinho, momento de polo resultante, indo para cima. Por quê? Porque aqui é a carga parcial negativa e nos hidrogênios é a carga parcial positiva. Então, esse vetor resultante está demonstrando que existe dipolo. Existe o polo positivo e o polo negativo. Eu posso colocar os vetores das ligações, olha só. Então, o vetor daqui está apontando para B, né, que é o oxigênio mais eletronegativo. O vetor daqui é a mesma coisa. Então, a soma desses dois vai dar esse vetor laranja aqui, que é o resultante. E se a gente colocar num campo elétrico, vai ser a mesma coisa. Eu posso girar a molécula, que ela sempre vai voltar. Atrair negativo com positivo, positivo com negativo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido. Eu sei que é um conteúdo muito abstrato, né, juntamente com geometria molecular. Mas eu acho que com muita leitura, muitos exercícios, vocês vão conseguir entender melhor. Então, eu peço que vocês leiam sobre o conteúdo, façam um resumo. Eu vou disponibilizar um textinho que eu, o Gustavo e as monitoras fizemos para vocês. A gente espera que vocês entendam melhor com esses textos. Mas podem ler também em apostilas, a Unesp me salva.
livros didáticos, sites, tudo. Pode perguntar a gente, fiquem à vontade. Tentem resolver a lista de exercício, porque vai misturar geometria com polaridade, então acho que agora vocês vão conseguir resolver melhor. E esse aqui é o site da simulação que eu acabei de mostrar para vocês. É muito legal. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.